Quer precisemos ou não de óculos, todos usamos lentes diferentes que afetam a forma como vemos o mundo ao nosso redor. Nossa cultura, família e experiências pessoais agem como uma lente, revelando como entendemos o que é certo e errado. Então, como podemos saber se nossas lentes estão distorcendo a forma como vemos o mundo, ou esclarecendo como vemos o mundo e o que entendemos como verdade? Como veremos em Colossenses, precisamos identificar cuidadosamente essas lentes em nossas próprias vidas, pois elas podem distorcer nossa visão de nós mesmos, de Deus e de como viver uma vida frutífera. Colossos era uma pequena cidade na Ásia Menor. Como outras cidades da região, não faltou diversidade. Por centenas de anos, gregos do Ocidente e judeus do Oriente se encontravam neste lugar. Os colossenses gostavam de acolher filosofias de todos esses lugares distantes que buscavam explicar o mundo místico e espiritual. Eles então combinaram elementos dessas diferentes crenças religiosas. O resultado dessa combinação foi uma visão de mundo chamada dualismo. Dualismo traça uma distinção firme entre o reino espiritual do divino, que é bom, e o reino físico material, que é mau. E alguns dualistas argumentaram que não havia como um ser divino e perfeito criar um reino físico maligno. Mesmo o mínimo contato com o reino físico mancharia sua perfeição. Em vez disso, eles concluíram que Deus deve ter criado alguns governantes e autoridades espirituais de nível inferior, como os anjos e semideuses, que se colocaram entre ele e o reino físico. Esses espíritos estavam distantes o suficiente da pureza do divino para que pudessem criar este reino físico maligno. Como os humanos são seres físicos e espirituais, isso os deixou em uma situação difícil. O reino físico agia como algemas, prendendo o espírito humano ao seu mal. Então, como os humanos se livrariam dessas algemas e reconciliariam o seu espírito com Deus? Os dualistas acreditavam que deveriam enfraquecer sua carne e fortalecer seu espírito. Eles se privavam de coisas que desejavam, como uma boa comida, prazer e dinheiro, como forma de punir o corpo físico e enfraquecer o controle sobre sua alma. Em vez disso, eles se concentravam no que consideravam atividades espirituais, incluindo algumas leis dietéticas e rituais judaicos, para elevar o seu espírito. Com um espírito fortalecido, eles acreditavam que poderiam navegar seu caminho através dos governantes e autoridades espirituais e se reconciliar com Deus. Eventualmente, um cidadão local chamado Epáfras encontrou a mensagem do Evangelho, e isso quebrou as lentes colossenses. Deus não se manteve separado deste reino físico e escondido dos humanos. Em vez disso, ele veio a nós em plenitude completa e em forma corporal. E se isso não é surpreendente o suficiente, ele não mora em algum reino distante, mas agora mora dentro dos crentes. Cheio de zelo, Epáfras fundou uma pequena igreja em sua cidade natal. Quando as pessoas se juntaram a essa nova igreja, muitos tentaram encaixar Jesus às suas crenças pré-concebidas. Através de suas lentes de dualismo, eles viam Jesus como apenas mais um poder espiritual que estava entre eles e Deus, a quem deveriam tentar impressionar. Eles continuaram a ver Deus como distante e impessoal. Por causa disso, eles ainda se sentiam obrigados a negar a sua carne a fim de aumentar a sua estatura espiritual, na esperança de se tornarem mais espirituais e aceitáveis a Deus. Muitos anos depois, Epáfras acabou em prisão domiciliar com Paulo em Roma. Ele compartilhou com Paulo essas questões em torno da igreja de Colossos. Acontece que Paulo estava discipulando um escravo fugitivo de Colossos, chamado Onésimos, e estava prestes a mandá-lo de volta. Este foi o mesmo Onésimo sobre o qual lemos no livro de Filemão. Epáfras aproveitou a oportunidade para convocar Paulo e escrever uma carta à igreja em geral e trazer clareza às suas lentes culturais, que estavam distorcendo sua visão de Cristo. Os colossenses cometeram o erro de ver Cristo através de suas velhas lentes distorcidas. Por causa disso, eles falharam em ver que Jesus é toda a plenitude de Deus e que por meio de sua morte, eles agora estão reconciliados com Deus. Como resultado, não há nada que eles possam fazer para se tornarem aceitáveis a Deus.
Da mesma forma, também devemos nos perguntar: nossa cultura está distorcendo a maneira como vemos Jesus e a Bíblia? Ou a Bíblia está esclarecendo como vemos nossa cultura e o mundo ao nosso redor? Ao seguirmos o que Paulo diz em 3:10 e nos revestirmos da verdade de Deus, veremos Jesus e a nós mesmos com clareza e viveremos a vida frutífera do efeito Colossenses.